Aí tinha essa área lá que ficou, que nós já tínhamos tentado pôr gado, nós já tínhamos tentado pôr eucalipto, era um sítio muito pequeno, né? Um sítio de 10 alqueires. E aí colocamos o café. E aí quando eu sempre fui muito afoito de, beleza, coloquei o café, agora eu quero saber de café. E aí comecei a ir em feira, visitar as coisas, e aí a gente já passa a primeira vergonha, né? Fui tomar um café, mas e aí, e o açúcar? Tava numa feira de café especial. Você lembra? Lembro certinho. Qual que era a feira? Era uma feira lá da Alta Mogiana, aquela que aconteceu lá na frente da Procafé. Tá. E aí eles estavam servindo um café era campeão. 2015 devia 2015, ser. eu não tava no café ainda. Devia ser 2015. Aí eu fui lá tomar esse café, que era o campeão, e eu nunca bebia café, eu detestava café. E aí eu falei, cadê o açúcar? Vocês estão me dando café e não vai... E aí já começaram todo o riso, zombar da minha cara. Eu fiquei... Sabe quando você sente mal, assim, com aquela vergonha? E eu imagino. O que eu fiz de errado? O que eu tô errando aqui, O que eu tô errado? E aí eu já me senti muito, eu só pedi um açúcar, né, cara? E tipo assim, tem hora que as pessoas... A gente, né, é maldoso sem querer ser. Ninguém quis me tirar, ninguém quis me zoar, mas todo mundo riu. É só um reflexo, né? O cara, café com açúcar, cara. O café campeão, cara, é o louco. Era o campeão apresentando na feira. E aí, beleza, tomei o café. Falei, esse trem é diferente. Tem gosto do que não é aquele negócio que eu molhava o pão com manteiga, que era a única experiência minha de criança. O cara molhava o pão com manteiga no café. A vida é o único jeito que eu tomava café. É isso. Fui criado com cinco mães, pão com manteiga, massa raspadinha, danoninha, Yakult. Era só isso que rolava. Ah lá, Marcola. E aí, era o jeito que você tomava café. Falei, é algo diferente, tem gosto diferente. E eu tava num momento de muito... Eu tinha as lojas agropecuárias, né, que eu vendia equipamentos de granja, e estava num momento de muita insatisfação com o negócio. Eu queria mudar, tal, e... Já era uma coisa que você estava querendo Eu já queria sair desse negócio já, que era vender equipamentos, não ter a granja. Era vender equipamentos para outras pessoas, é um negócio bem difícil, já tá difícil, bem prostituído, bem complicado de trabalhar por N motivos. E aí eu queria sair disso e aí eu comecei a ir em feira e ver um negócio de café e ver outra coisa de café. Aí nesse meio tempo eu fui fazer uma mentoria com um escritor de livro lá em São Paulo. Uma mentoria que você ficava lá 3 meses fazendo um trabalho com eles e depois tal. Aí nessa mentoria eu conheci a Kátia, que é a dona da Flavors. Tá. Totalmente fora do café, nada a ver com o café, essa vibe de mentoria lá, eu conheci ela. E aí ela me falou que trabalhava com café, eu contei pra turma lá, né, que tinha aqueles trabalhos em grupo, que eu tava querendo fazer uma transição de carreira e tal, e aí ela começou a me falar mais deste universo do café especial. A Flavor já era uma empresa que vendia... Sempre, é uma importadora super antiga. Inclusive, pra quem não conhece a Flavors, geralmente a importadora que traz tudo pra gente poder revender para o consumidor final. Né? Foi quem abriu as portas do café especial aqui no Brasil, em questão de equipamentos. Quem trouxe Hario, Calita e Chemex, por aí vai, acho que foram eles sim mesmo. E aí eu indo em feiras, conheci e conversando com ela e eu já tinha, aí eu já estava produzindo, já tinha tirado o primeiro lote de café lá do sítio, mas nem sabia o que tinha no café. E a gente sai naquele afoito, igual a gente vê muitos produtores ainda hoje, né? Querendo andar e... Então, eu ia te fazer uma pergunta nesse sentido, porque assim, você decidiu plantar café. E aí, teve escolha de variedade? Teve uma consultoria nesse sentido? Tipo assim, seu solo é tal, você vai plantar isso que dá bom? Você não pensou nisso, né? Não, porque eu nem sabia o que era. Na verdade, eu estava tentando um empreendimento. Entendi. Entendeu? Você chutou no escuro, na verdade. Não, meu sócio mexia com café. Não, mexia, mas assim, chutou no escuro que eu falo assim, você não sabia onde você estava, qual solo que era, que nem o Marcola falou, você não sabia que variedade você estava plantando, nem pra onde você ia. Não, eu sabia que variedade que estava plantando porque ele me falou. Mas não teve uma escolha pensada. Não teve um estudo de... Foi meio que as mudas que tinha no viveiro. Tá bom.
Entendeu? O que você tem hoje? Eu tenho Catuaí Mundo Novo. Vamos plantar. Bora lá, vamos plantar isso, correndo e... Você lembra mais ou menos quantos pés de café você plantou na época? Foi 45 mil pés. 45 mil pés. São 11 hectares. 11 hectares de café. E aí eu levei esse café para ela, falei que eu tinha o café e tal. E aí ela falou assim, tem 2 amigos meus que podem te ajudar. Tá. Tem 2 amigos que eu tenho bastante contato, eles são muito gente boa. Já falei, né? Já falei antes de começar, né? Você quer que eu chuto que ano que era? Eu tento. 2017. Tá, um ano aí. Tá, 2017, 16 para 17. Depois de 2015. E aí ela falou, vai lá na minha empresa, na Flavors, que eu vou te linkar com esses 2 caras. Que você vai conhecer eles. Tá bom. Pronto. E aí vocês nem imaginam quem era. Eu imagino um. O Gnomo. Não? Então eu chutei errado. Quer chutar também? Eu tenho ideia, eu tenho por onde começar, cara. Cheguei lá na Flavors pra mostrar meu café, Hugo e Thiago. Mentira! Sério? Sensacional. Esse vai pro corte. É isso aí. A gente não sabia disso, Não sabia. Não foi de propósito. É isso aí. Mentira, acho que sério? talvez nem eles lembrem disso. Caraca. Cheguei lá, eles estavam lá, eles tinham uma torrefação já, uma das torrefações, eu não lembro qual era. Eles e aí, deviam estar em 2017, acho que eles estavam na Eubarista nessa época, se eu não estou enganado. Eles estavam na Eubarista, eles estavam na Eu. Não sei. Eubarista, acho que ele estava ou começando ali, isso mesmo. Com os projetos dele. E aí eu apresentei esse café para ele, só que assim, era um café padrão mogiano, 83 pontos, sem grandes expectativas. Caramelão, chocolate, aquele padrãozão mogiano. Coisa que eu nem lembro direito, tipo, se era isso, porque eu não tinha entendimento nenhum do café. Você lembra se alguém fez laudo desse café, alguma coisa, não? Então, eles provaram lá comigo, eles provaram comigo, mas não tinha. E aí falaram, o café é bom, mas a gente vai ver se tem interesse em comprar, tal. E aí eu fui entrando, aí eu fui para a SIC, fui entrando, fiz curso de barista na mesma época, fiz curso de barista na Raposeiras, fui entrando nesse universo de café, e aí fui me encantando, e falei, eu quero mexer com isso. Eu acho que é uma área que eu vou me identificar. Só que eu já tinha plena consciência que a minha área de plantio era muito pequena para café e não tinha para onde expandir, e além de tudo eu tinha sócio. Como tem muita gente que acompanha o podcast que muitas vezes não entende nada de café e tudo mais, o Gui falou de 45 mil pés de café. Gente, isso é pouco, tá? Perto de... Vamos pensar em sacas. Cada saca tem 60 quilos. Cada saca tem 60 quilos. Quanto 45 mais mil, ou menos dá? Quantas sacas você colocava ali? Mais ou menos... Numa produção boa, eu não cheguei a ter esta produção, mas era para ter 300 e poucas sacas e eu era metade, né? Ou seja 150 até hoje é o menor produtor que eu já conheci. Não, beleza. Vamos colocar que vocês não dividiam. 300 sacas vezes 60 dá 18 toneladas. 18 mil quilos de café. Cara, 18 mil quilos de café é muito pouco. Sim, muito pouco. Se você pensar em custo de produção... Então, primeira coisa. Quanto hoje o Brasil... Você lembra mais ou menos quanto o Brasil produz de saca, mais ou menos? Você tem essa noção? Mas eu sei que é assim, nós somos o maior produtor de café do mundo. Isso eu sei. De 35% a 40% do consumo mundial. Isso. E 18 toneladas de café, 18 mil quilos, não é nada. Não é nada. E assim, 18 toneladas que... Dessas 18 toneladas, não sai 18 de café especial, né? Não. De maneira alguma. Jamais. De maneira alguma sai. E aí você apresentou pro Thiago e pro Hugo, eles falaram que talvez ia comprar, você foi fazer o curso. E falaram que talvez compraria, mas assim, ficou nisso. Não rolou, Não rolou. E talvez eu vou ir para frente e para trás, porque a parte de data para mim é horrível. Não tem problema. E aí, nesse meio tempo, eu querendo trabalhar com o negócio, eu defini que eu ia trabalhar com café. Foi onde eu comecei a pesquisar sobre a área de torrefação. Aí nasci, que eu vi o que eram os torradores, o que era um Probit, o que era um Átila, o que era um Carmomac, sem entender nada. Você foi pra SIC cruzão, sem saber o que era. Sem saber o que era. Isso SIC 2018, devia ser. Perdão, aí antes de eu ir pra SIC, teve uma palestra lá na Mogiana que veio o Hugo, do Moca.
Hugo do Moca, tá? O Hugo Groco. E aí ele contou a história dele, que ele morou fora, que ele trouxe o clube de café pro país e tal, e que ele tem a torrefação, e eu vendo aquela história lá, sentado lá no fundinho, quietinho lá, eu falei, é isso que eu quero fazer. Mano, é isso que eu quero fazer, eu quero torrar café. O Hugo, o dia que ele sentar nessa cadeira do Gui, tem assim, 4 horas de história. Nossa, que é muito tempo. Eu acho que é uma das pessoas que mais inspiraram e mais inspiram até hoje. Não, ele é um absurdo. Pessoas a... Eu tive o singelo prazer de conhecer o Hugo na Copa, no Desafio Coar lá na Doca. E assim, ele é de uma gentileza, de uma finesse, ele é uma pessoa extremamente agradável. Imagina que colocaram eu de head judge do Desafio Coar. E eu coordenava o Hugo. Os caras são legal comigo, né? Mas pensa uma pessoa que fala assim, então tá, como que você quer que eu faça? Faz assim? Faz assado? E cara, foi uma boa. Foi uma boa. Inclusive levou um café da cafeteria da Maré, que o Marcinho torrou, depois mandou uma mensagem pro Marcinho, elogiando super a torra do Márcio, tudo mais. Foi um dos cafés campeões, acho que do ano retrasado, acho que foi do ano passado, uma coisa assim. Mas eu sei que me colocaram junto com o Hugo. Mano, ele é um cara sensacional. E assim, pequenininho o menino, né? É, pequenininho. Quase 2 metros de altura o Hugo tem.